Bom dia. Vamos apresentar agora o caso editado que foi feito no Instituto Nacional de Cardiologia. Eu vou fazer um breve resumo do caso clínico. Trata-se de um menino de 15 anos, um adolescente, que no começo desse ano, em fevereiro, ele foi fazer uma avaliação de rotina para a prática de atividade física. Ele pretende entrar em escolinha de futebol. E durante essa avaliação de rotina, um dos exames solicitados foi o eletrocardiograma. E a partir desse eletrocardiograma alterado, como vocês podem ver, ele foi encaminhado para a gente, né, para o Instituto Nacional de Cardiologia, e começou o acompanhamento conosco. Então, esse eletro, claramente a gente vê que tem um distúrbio de condução, né, tem um bloqueio de ramo direito. Ele tinha também uma radiografia de tórax. E nessa radiografia não tem uma área cardíaca muito aumentada, né? Mas parece talvez uma trama pulmonar vascular um pouco exacerbada, mas também não sei se a gente tem uma penetração boa nesse raio-x para dizer isso. E eu vou mostrar aqui rapidamente só um primeiro eco. Na verdade, esse não foi o primeiro eco que foi feito dele no nosso instituto. Ele fez o primeiro eco transtorácico e, a partir do eco transtorácico, a gente fez uma primeira avaliação e a gente achou que talvez fosse uma CIA, como vocês podem ver já nessa imagem parada, uma CIA que fosse cirúrgica. Mas aí a gente fez um eco transesofágico para reavaliar. Eu vou passar só algumas imagens lentamente aqui, então a gente vê que tem uma cava bem dilatada, né? Uma sobrecarga. Aqui a gente vê, foi uma medida do tamanho total do septo interatrial. Esse foi o maior diâmetro medido, o maior tamanho medido da CIA nesse transesofágico nessa ocasião, que foi umas 2 semanas antes do procedimento, 27 milímetros. Aqui, numa outra incidência, 25 milímetros, e foi medido o septo total de 35. E a avaliação das bordas também, vocês podem ver que ele não tem borda nenhuma, aquela borda aórtica, né, anterior superior. E essas são as principais imagens que a gente tem. Durante o quadro clínico, a gente vai ver outras imagens, inclusive de tridimensional, que vai dar para a gente avaliar um pouquinho melhor o caso. Olá, pessoal. A gente está aqui no Instituto Nacional de Cardiologia para fazer o nosso caso de hoje. Eu estou aqui acompanhada do Dr. Raul Arrieta, Dr. Vitor Hugo aqui comigo também. A gente está aqui na sala no ECO, a gente está com a doutora Érica e presença ilustre do Dr. João Tress também, estão aqui no cantinho. Nossos anestesistas estão escondidinhos lá, a doutora Cristiane e o doutor Ricardo. E aqui da sala, o nosso fiel escudeiro Loyola, sempre com a gente. Esse é o nosso time de hoje. Então, a gente já mostrou o caso e a gente vai começar aqui mostrando as imagens que o João conseguiu no pré dessa criança, né? É uma CIA, é um adolescente, na verdade, uma CIA ampla. João, o que você tem aí? Olá, pessoal. Estamos nós aqui compartilhando as imagens, né, do belo caso programado para o Congresso. E, de antemão, já podemos observar o eco, uma sobrecarga direita muito grande, um ato esquerdo aqui em cima, o ato direito embaixo, o septo inferior. Tem uma boa borda, uma ausência de borda, ou seja, no rim aórtico. Tá? Mudando a posição, que nós vemos, se vamos para o 4 câmaras, ele não tem como ser um 4 câmaras em pé. Ele é um 4 câmaras deitado devido à sobrecarga direita, que faz com que o coração faça uma rotação. Então, ao ecocardiograma, nós passamos a observá-lo praticamente deitado. Vemos agora o corte 2 câmaras, onde em cima nós temos a cava superior e aqui embaixo a cava inferior. Da mesma maneira, o septo ele é um septo limítrofe, né, exatamente com a crista direita, e aqui está a ampla CIA. Vou botar a cor para que todos possam ver como é ampla essa CIA. Em relação às medidas,
Essa é a medida estática, né, do rim aórtico, que mediu 22. Vamos passar a próxima medida, que é a medida habitual do septo posterior, para podermos ver se existe uma distância adequada para o posicionamento da prótese em relação às válvulas semilunares. E essa aqui deu 9 milímetros, essa distância, uma distância adequada. Olhamos a veia cava inferior também, para poder avaliar a volemia do paciente. No aspecto, ele está com menos de 10 milímetros. Ele iniciou assim o procedimento. Temos a medida feita, né, da parte infero-posterior até a parte posterior-superior, que também deu 22. A ampla CIA vista pela cor. E a imagem do shunt, né, que como estamos com o transdutor, a princípio, acima, na parte acima onde está escrito Philips, o fluxo vai ser sempre azul, porque está fugindo do transdutor. Então, vemos a passagem dele por dentro do septo interatrial. A mesma medida de rim aórtico. E aqui no 3D, a imagem do 3D. Podemos ver dos dois lados, tem uma mais bonita aqui. Essa aqui. Essa imagem mostra a visão do ato esquerdo. Então, ela dá 22 no corte, a princípio, que seria o longitudinal maior. E como fazemos o corte em X, nós podemos observar que é uma CIA tipo circular. Ela já está circular. Obrigado. Então, a gente aqui já puncionamos a veia femoral direita. A gente está aqui com o Dry-Seal 14. A gente aqui, nosso protocolo sempre nas CIAs é fazer o CAT direito antes de qualquer coisa, já foi feito. A gente tem as pressões pulmonares dentro do normal, não tem nada impeditivo aqui. E aí a gente passou pela CIA, estabilizou uma guia, a gente está com um balão. Na CIA tá vazio ainda. Agora o João já percebeu que a gente, só com a guia, a gente já alterou um pouquinho a medida da CIA. À medida que o procedimento vai ocorrendo, é posto, né, o guia dentro da veia pulmonar superior ou inferior esquerda. No caso, está na superior aqui. E aí, normalmente, o guia ele pesa em relação ao rim inferior. A posição de... Normalmente, ela aumenta um pouquinho o tamanho do estático, o diâmetro estático. E, com isso, nós obtivemos um diâmetro de 25, ou seja, era 22 no estático, agora só com o peso da guia ele já foi a 25 milímetros. Então a gente insuflou o balão 40 aqui. Ele é até difícil da gente estabilizar, que ele é bem pesado, né, nessa guia, mas a gente já conseguiu perceber o stop flow ali. Acho que a gente pode mostrar a imagem, vocês estão vendo a imagem da escopia, a gente vou dar uma filmadinha aqui para a gente fazer uma medida. E a gente pode ver a imagem do balão no eco também vai ajudar a gente. A medida do balão, para os senhores observarem, pela sobrecarga de cavidades direitas, ela não é aquela tradicional que nós costumamos ver, que é superior e inferior. Aqui está mais para lateral, né? Porque a aorta está aqui à direita e a parte inferior do rim, baixa, está aqui à esquerda. E aí ainda alcançamos um número maior, fomos até 28. O importante sempre é uma varredura, né, entre os cortes, para observarmos se ainda existe shunt. Aqui, no caso da aorta, não temos o shunt. Nós fazemos a varredura até a cava superior. A cava superior. Nós também não observamos a cava superior na seta, está aqui, nesse ponto. Não tem nenhum tipo de shunt. E vamos até o 0 grau. Que seria o corte relacionado às válvulas. E podemos observar também que o septo está encostando no septo inferior. E literalmente, vou parar a imagem aqui, parando no septo inferior, e literalmente nenhum das três possibilidades de shunt estão todas fechadas com balão.
Então, no eco a gente conseguiu essa medida de 28 com o balão estirado. Aqui na escopia, a gente medindo o balão, a gente conseguiu 35, né? Deu essa diferença de medida, né? É normal um pouquinho, mas, Raul, faz diferença muito isso? Nesse tipo de dispositivo, lembre que existe um range, você tem uma variedade de milímetros. Então, a ideia de colocar o balão é mais saber a cintura, né? Que aqui não é tanto um stop flow, às vezes a gente vai até mais para ver essa cinturinha e escolher o dispositivo, né? O mais adequado. Mas não é que se tiver um balão de 26 você tem que escolher, como é uma prótese 1 a 1, então esse balão, às vezes em casos de CIA grande, a gente não faz, né? E esse é um caso que talvez poderia optar-se a não fazer, né? Porque era uma CIA que já, como o João bem mostrou, 23, que provavelmente com guia foi para 25, né? 26, o balão está em 28, então já seria uma prótese das maiores que a gente tem. Então, como os senhores viram aqui, era uma CIA bem grande, né? Que é até 28 a 30 milímetros. E nós temos esse tipo de prótese, que é a Cardioform para CIA, como vocês podem ver aí na imagem que está sendo mostrada, os diferentes tamanhos. E para cada tamanho, né, existe um número variável de CIA que você pode fechar. Então, nesse caso, seria quase 30, então você pode ver aqui a 48, que é a maior, ela realmente pegaria esse número, né, como você pode ver aí. Nós temos diferentes tamanhos, né, desde a 27 até a 48, e cada uma vai pegar diferentes tamanhos de CIA, sempre com um overlap entre um e outro, e que isso tem muito a ver na escolha do dispositivo. Então, por exemplo, quando você tem uma CIA com bordas firmes, você vai escolher aquela que se encaixa sem overlap, né? Quando você tem uma CIA com bordas mais moles, você vai escolher uma que está acima do overlap, né? No caso, a gente não temos uma maior que essa, né? Então a gente vai usar essa, mas está bem no meio do tamanho. Então, essa é uma prótese que se adapta para esses diferentes números, de 25 para cima. Então, os senhores podem ver aqui que essa prótese de CIA é uma prótese que tem 48 milímetros, que é o disco dela, e é de 14 frente. E 14 frente, ela é o número da bainha que ela passa sem guia, né? Porque você pode usar ela em CIAs grandes sem nenhum tipo de guia, ou até em CIAs únicas pequenas. Às vezes, você precisa de um guia quando é uma CIA múltipla ou quando é uma CIA de difícil cruzar, ou você prefere usar o guia, você tem que subir mais um número, não? Então, no caso de 14, seria para uma 16, no caso de 10 ou 11, seria para uma 12 ou uma 13. A primeira coisa que nós fazemos é sempre tirar essa trava de segurança, que é uma trava que ela vem justamente para que esse mecanismo não corra, você vai entender o porquê que é esse mecanismo, né? E checar que a bainha, que esse cinza é uma bainha, esteja bem presa com o sistema de entrega que está aqui dentro. Então, a gente checa essa conexão e, posteriormente, nós lavamos aqui o dispositivo. Você pode ver aqui já o dispositivo bem grande. A Renata vai pegar nele aqui, deixar ele bem submergido aí, né? Vocês podem ver. Quer puxar um pouquinho para mostrar? Ó. Ele é esse dispositivo 48, né? E é importante, como a Rê está segurando aí, não manusear o dispositivo. Sempre embaixo da água, ele é muito frágil. E aqui nesse mecanismo da manivela, nós temos um mecanismo bem simples para guardar ela dentro da bainha, né? Então eu vou puxando para trás essa manivela, aqui só com o dedo, e a prótese vai guardando dentro do sistema. Então, vocês podem ver aqui, o meu dedo vai começar a avançar. Vou mostrar para vocês fora do corpo como que ela vai. Você tem que ter cuidado nesse momento em que, para puxar a bainha, para não encostar no teto do átrio, não pode abrir dentro da veia pulmonar. E depois de que eu chego nesse ponto, a prótese não avança mais, eu subo a primeira chanfradura e eu vou continuar empurrando o dedo e ela vai formar o que a gente conhece como tulipa. Então, vocês podem ver aí, essa é a tulipa, que já está a cintura aberta. Então, é aquela parecida com quando a gente faz Amplatzer, que abre a cintura e fica aquela imagem de chupeta. Aqui a gente chama de tulipa. Esse é um mecanismo que permite autocentrar o dispositivo automaticamente, né? E uma vez que eu
coloco essa parte da tulipa, que já é a cintura dentro da CIA, eu termino de configurar o disco direito, né? Veja aí que legal essa imagem. É muito importante manter sempre uma atenção na hora do implante, e aí o disco direito vai de encontro com o outro, e terminar aqui o percurso dessa chanfradura é sempre importante. Então, é assim que a gente fazer agora dentro do paciente. Então, a gente consegue ver agora na escopia que a gente está subindo sem guia, né? Acabamos de passar pelo limite da dry seal, né? Só guiado aqui pela escopia e pelo eco também. Eu estou conseguindo ver ali a bainha passando pelo eco. A gente já está no átrio esquerdo. Podemos observar que já o dispositivo, né, já está no átrio esquerdo e está próximo ao teto do átrio esquerdo, ou seja, na frente da veia pulmonar esquerda, antes dela e próximo ao teto do átrio, onde está a setinha. Então, a Renata está exatamente empurrando o sistema. Puxa mais dedo, Renata. Mais dedo agora que puxada. Mais dedo que puxada. Isso. Excelente. Para de puxar e agora chegou no final. É importante fazer essa manobra puxando um pouco o sistema, mas também não puxar demais para não sair da CIA, né? Uhum. Então, a partir daí, o dispositivo ele não vai avançar mais. Então, não existe um perigo agora de você perfurar. O que a Renata vai fazer é subir a chanfradura, vocês podem mostrar aqui, e a escopia junto, e sem nem puxar nem empurrar o sistema, ela vai empurrar só o dedo para mostrar a tulipa. Então, veja aí como vai se conformar a tulipa. O João já vai estar mostrando um pouco essa tulipa. Vou até o final aqui dessa chanfradura, né? Se você puder agora, por exemplo, ver que no eco está bem em cima, o ideal é agora empurrar um pouco, porque senão você vai perder a posição dela. Empurrar o sistema todo, né? Isso, aqui. Um pouquinho aí. Isso. A gente terminou de conformar, né, a parte da tulipa. Legal a gente mostrar aqui, ó, que a gente teve que torcer um pouco o sistema, né? Dá para ver que ele está um pouquinho girado para cá. E a gente está conseguindo ver na escopia que ela está realmente conformada, alinhada com o septo. A gente pode mostrar o eco agora, né? Uhum. O que podemos observar é a acomodação do disco esquerdo no átrio esquerdo, ou seja, não deixando passar mais nenhum tipo de fluxo através do rim aórtico, e também na parte inferior. A acomodação dela está perfeita. Então, ele está tentando puxar, posicionar lá no eco, vocês veem, tem que manter isso meio puxado para poder conformar o disco do lado direito, né? Vocês podem ver aí, ficou uma posição melhor que a anterior. Vocês viram que a gente tem uma certa dificuldade para colocar esse tipo de dispositivo. Vejam aqui que na radiografia, na radioscopia, a imagem não é muito amigável. A gente tem que agora ir a procurar os sinais radiológicos do bom implante, mas realmente a gente precisa um pouco mais de trabalho. Eu lembro que uma CIA, que era uma CIA grande, né? Então não era uma CIA tão fácil, e a gente precisou reposicionar algumas vezes, né? Então, para o lado horário, anti-horário, né? E nesse caso, para poder cruzar o defeito, eu fiz uma curva na bainha, e essa curva terminou atrapalhando um pouco a gente nesse posicionamento, mas nada que a gente teve que tirar a prótese, teve que trocar de prótese. Foi realmente umas manobras a mais que a gente sempre tem que fazer nesse dispositivo. E agora o João vai mostrar, antes de fazer o primeiro destravamento, como que está o aspecto ecocardiográfico. Vocês viram aí a radiografia. Agora o João vai mostrar os aspectos ecocardiográficos, ainda com a prótese expressa no sistema. Pode mostrar, João? O que podemos observar no corte aórtico, que houve uma adequada posição tanto do disco esquerdo quanto do disco direito na aorta, ou seja, ela não tem aquela possibilidade de bico na aorta, né? Ela se acomoda na aorta, diferente de outros tipos de prótese. E aqui seria toda ela, a configuração dela, e com a cor podemos observar que tem apenas um leve shunt central, discreto shunt central, e não tem nenhum tipo de vazamento lateral.
tem a aorta e podemos ver também no 4 câmaras. Da mesma maneira, 4 câmaras, no corte das cavas, desculpe. Corte das cavas, todas as posições do disco em relação ao disco direito, aqui embaixo, o lado direito dos discos e o lado esquerdo do disco e todas as posiçõezinhas, como se fosse da patinha de aranha, né? Uhum. Olha lá, conseguimos ver todas elas A bem gente chama de posicionadas. libélula, né, João? Ó, é uma libélula, né? Uma libélula. Isso. Melhor. Uma libélula, obrigado, Raio. E ainda o cabo preso, com a prótese estando ainda presa, podemos também observar o cabo. Ótima imagem. Bem colocado aqui, ó. Essa imagem que o João está mostrando agora, a gente tem que procurar na radiografia também, que é essa imagem da libélula com os discos bem separados e as asas batendo uma para cada lado. Então a gente vai ter que procurar agora na fluoroscopia. Aqui vocês podem ver a nossa imagem na fluoroscopia, e eu vou gravar agora para a gente ter isso gravado. E vocês têm que procurar sempre esses sinais radiológicos parecidos com o eco. Aí vocês podem ver que, nesse caso em particular, uma CA bem alta, né, Rê? Não tem borda Bem quase alta. na cava superior, a prótese está encostando lá na cava superior, É. e os 2 discos bem separados, conformados simetricamente, vamos dizer dessa forma, e o batimento de um contra o outro separa os dois componentes direito e o componente esquerdo do dispositivo com os 2 olhos bem alinhados. Então, Claramente um de cada lado, né? então é um sinal radiológico que a prótese está bem colocada e agora a gente vai fazer o destravamento dela antes da liberação final. Então agora a Renata vai fazer o destrave segurando sem empurrar. A trava é dura mesmo, né? E ela vai até trás. Isso, excelente. Essa imagem ficou bem boa. Vejam, senhores, também o eco daqui a pouco. Como ela se adapta, certo? E como ela perdeu essa separação, porque realmente não tem borda, né? Então ficou numa posição interessante aqui na radioscopia. No Então, eco agora a gente consegue ver ela mais achatada também. Isso, vamos ver o eco aí, por favor. Importante ressaltar o baixo perfil dessa prótese. Na realidade, dependendo de quem for realizar o ecocardiograma depois, pode ser até que não veja, né? Vai dizer que o septo está fechado, porque não. Então, é importante ressaltar sempre, deixar bem avisado, porque fica pouco... a massa dela em cima do septo é muito pequena. Então, o ecocardiograma, principalmente quando não tem a cor, é muito interessante, é de menor perfil mesmo. Aqui nós podemos observar em relação à aorta, e quando vamos para a cava superior, ainda fica mais interessante ainda, porque ela não cria nenhum tipo de resistência no retorno venoso da cava superior. Não faz nenhum tipo de turbulência e fica um fluxo laminar. Está dando para ver o fluxo laminar da cava superior, absolutamente normal. E o posicionamento dela em relação à aorta, ela jamais bica a aorta. Por quê? Ela se adapta, ela tem uma concentração, desculpa até falar disso, de PTFE muito grande. Então o PTFE ele se ajusta, né, à prótese, ele não cria nenhum tipo de resistência em relação ao posicionamento na aorta. Então acho que isso é uma vantagem, né? Mas é excelente, acho que a imagem está muito legal. E a gente vai procurar também uma imagem radiológica agora para mostrar. É difícil nesses casos achar uma imagem tão bonita como o eco, mas é bom, já que tem hemodinamicista, procurar isso, porque mais um parâmetro para a gente se guiar. Mas o principal parâmetro é o eco, como vocês viram, que não tem achante residual através das bordas do dispositivo. Então, a gente tinha observado aqui na escopia aquela imagem que a gente estava vendo da libélula antes do primeiro destravamento. Depois desse primeiro destravamento, a gente já viu no eco que ela ficou bem, com perfil baixinha, bem, né, um lado de cada... um lado da prótese de cada lado do septo, e aqui na escopia agora a gente precisou perfilar mais ainda, a gente está quase no perfil esquerdo total, e a gente consegue observar na imagem que estão da mesma forma, né, os 2 discos bem separadinhos, né, com o meio ali bem posicionado. E no eco aí, João, você consegue ver excelente nesse ortogonal aí, a cava, né, e a aorta, e a borda contralateral da aorta, super interessante essa imagem aí de Explain, né? É isso. Acho que é a mais bonita, né? Para poder ver os 2 ângulos, né? Excelente.
Nós agora vamos soltar o último passo, que é a corda de segurança, e que a Renata vai explicar para vocês como que faz. Então a gente já fez o primeiro destravamento, agora falta a gente tirar esse fio de recuperação, né? Agora, como ela está agora, a gente está observando, ela tem esse fiozinho que está passando lá por dentro, então ela ainda pode ser recuperada se necessário. Mas como a gente já checou a posição no eco, na escopia, a gente está satisfeito com a posição, a gente vai fazer esse movimento de rotação e... Então a gente está vendo aqui, ó, que a gente está trazendo esse fio lentamente. Isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar a escopia, para mostrar aí, ó, que ela se mantém aí nessa... Esse fio está fazendo a volta, né, que esse fio de recuperação, né, para a gente, nesse caso, ela sair do lugar antes do implante, ela pode acelerar um pouquinho mais aí. Ok, excelente. E aí ela vai terminar de fazer o percurso de soltar o dispositivo. Excelente, Rê. Está sentindo alguma resistência? Ou não, aqui, nada. Isso, excelente. Não tem nenhuma resistência, ó. Terminou de puxar. Faz aquela enroladinha básica. Excelente. E aí um fio bem longo, porque ele tem que ir e voltar, né? E já pronto, se você vai uma imagem radiológica agora, ele terminou de sair, né? E eu vou tirar aí, vocês podem ver na escopia isso. Tá, mostra bem isso aí, Guto. E a gente tira isso, o sistema dela totalmente para fora. Agora a gente vai dar uma checada no eco e ver como ficou o resultado final. Essa é a imagem final do 3D, demonstrando que a prótese está totalmente adaptada. Esse é o lado, né, o disco esquerdo da prótese, ela é totalmente adaptada, e podemos rodar para olhar a posição do direito. Por isso que eu digo, parece que o tecido já está totalmente adaptado, ou seja, então não tem nenhum tipo de aumento, né, específico na observação do septo. Vira um septo praticamente único mesmo, né? É uma boa conjunção entre esse tipo de prótese. E voltando ao 2D, nós vamos botar na cor a aorta, nada, nem residual, e na cava superior o fluxo laminar sem shunt também. Aqui o fluxo laminar vindo pela cava superior e nenhum tipo de shunt observado pelo septo teratrial. Apenas ela fica como residual, uma reverberação muito discreta. É uma prótese que dá muito pouca reverberação para o eco, exatamente por ter pouco nitinol, né? Então, acho que o resultado foi excelente, hein, Raul, Renata, fantástico. Então, como o João mostrou, né, ficou muito bom. Muito bom. Bem interessante que essa prótese também se adapta a umas anatomias diferentes, né? O que a gente tem visto aí, quando você tem ausência de algumas bordas que não seja aórtica, nesse caso tinha ausência da aorta, tinha uma contralateral que era razoável, né? Mas em outros casos, quando você não tem borda posterior nenhuma, ou quando você não tem cabo inferior, também é possível colocar. A gente tem feito alguns casos, você já tem visto também, acompanhado no nosso chat de discussão. Então, realmente, ela é bem versátil, ela se acomoda super bem a algumas anatomias diferentes. Nesses casos, de que a gente vai usar a número 48, a gente deixa uma dupla integração plaquetária, Plavix e aspirina, durante 6 meses. Não tem nada demonstrado, mas como fica um fluxo, como o João mostrou, perto da cava superior e o sangue fica entrando, porque a prótese é como 1000 folhas, né? Você tem várias camadinhas quando vai se conformando. Aí pode formar um coágulo, e como tem bastantes camadas, é bom deixar ele essa anticoagulação dupla durante esses 6 meses para evitar qualquer evento trombótico aí na superfície, sobretudo do lado direito do dispositivo. Bom, eu estou super satisfeita com o resultado. Esse menino, ele seria cirúrgico aqui. Eu acho que com outra prótese eu não me aventuraria a colocar uma prótese, né, do tipo autoexpansível, né? Eu fiquei muito satisfeita, tá muito bonito o resultado. Agradeço bastante o pessoal da GOR pelo caso, muito Raul, muito obrigada. Vitor está sempre aqui junto, e o pessoal do ECO, João, que fez a gentileza de vir aqui com a gente, Érica e Patrícia estão sempre aqui com a gente, Loyola também, não está agora, mas está sempre aqui também, nosso companheiro, e o pessoal da anestesia também. E a gente se despede aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.